Então, pessoal, aqui estou eu novamente para gravar um vídeo respondendo as perguntas que vocês me fizeram lá na aba de comunidades do meu canal. Abri o espaço para que vocês me perguntassem, vocês fizeram as perguntas. Cá estou eu para trazer as minhas respostas. Vou tentar fazê-lo de forma bastante sucinta, de forma bastante objetiva. Já separei aqui algumas perguntas para que eu tente responder hoje aqui para vocês. Começo este vídeo lembrando que você pode ser membro aqui do meu canal, me apoiando com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Tem um apoio básico nesse valor, tem um super apoio também, que é o valor de R$ 7,99 por mês. Você pode escolher em qual apoio você quer colaborar com o meu canal. Veja lá também as vantagens de colaborar em cada uma dessas formas. Ajude o meu canal a crescer e eu poder ter uma produção melhor, uma qualidade de produção melhor e fazer vídeos com mais frequência e também num padrão de qualidade maior. Não deixe de dar o seu like, deixar o seu comentário neste vídeo, compartilhá-lo com outras pessoas. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, me siga nas redes sociais que vão aparecer aí na tela para você. E vamos às perguntas. Paulo Rogério pede para eu comentar sobre Quebrando o Tabu e sobre a crise no Cazaquistão. Começando pela segunda parte, a crise no Cazaquistão é uma coisa bastante complexa que envolve bastante interesses divergentes entre si. A lição que esse assunto, que é muito complexo para ser respondido de uma forma tão simples assim, mas a lição que fica para a gente da questão do Cazaquistão é que com o comunismo não se brinca. O Cazaquistão saiu da União Soviética, mas a União Soviética não saiu do Cazaquistão. Para as pessoas que querem ficar brincando com o comunismo, é bom elas se lembrarem de exemplos como esse, para que fique bem claro para todo mundo que o comunismo não é uma ideologia que termina da noite para o dia, da qual nós podemos nos livrar tão facilmente assim. Em relação à questão da Quebrando o Tabu, é o de sempre, é o que eu chamo de ato falho do pessoal progressista. Eles tentam passar uma imagem de progressismo mesmo, mas não são aqueles comunistas clássicos, aquele pessoal da foice e do martelo, revolucionário, não, eles querem apenas a inclusão social, a evolução da nossa sociedade, esse tipo de balela. Mas de vez em quando eles deixam escapar o real caráter ditatorial que todos eles possuem. Esse é apenas mais um caso desses. Sonic Tutoriais pergunta se a criação de sociedades paralelas seria a solução contra a tirania estatal. Eu sou da opinião de que não é viável você criar uma sociedade libertária paralelamente ao Estado, porque o Estado sempre vai poder, de forma violenta, atacar aquela sociedade, submetê-la à sua autoridade, né, submetê-la à sua jurisdição. Então acredito que a criação de sociedades, de ancapistões, né, de pequenos lugares assim autônomos, não vai ser a solução, porque o Estado, em última instância, consegue invadir esses locais, consegue impor a sua força, consegue impor a sua jurisdição, as suas leis a esses lugares, a essas pessoas. Então acredito que o caminho para o surgimento do ancapistão não passa por aí, mas sim por uma generalizada queda do Estado em várias partes do mundo por meio da obsolescência da forma de se manter do Estado. Cláudia Schoninger, espero que eu tenha falado o seu nome corretamente, me desculpe se eu estiver errado, diz que leu a respeito de uma quarta via política para este ano e me pergunta se isso seria real ou se seria um delírio. Para mim é um delírio. Já existe um monte de gente querendo ser terceira via, quando já está mais do que claro para todo mundo que só existem duas vias viáveis para 2022 e que as eleições vão se focar nessas duas vias e de uma delas vai sair o presidente do país no próximo ano. Diogo Fernandes pede para eu comentar a respeito da violência estatal contra camelôs e outros vendedores pacíficos que comercializam réplicas ou produtos piratas. É aquela velha questão, o Estado está a favor do grande produtor do metacapitalista, dos ricaços, porque são eles que podem encher os bolsos dos políticos e dos funcionários públicos de alto escalão de dinheiro. O camelô, o vendedor ambulante, essas pessoas são pobres. O que elas têm a oferecer para os políticos? Então o Estado sempre vai usar a sua força para impedir esse tipo de comércio, esse tipo de atividade econômica. É evidente que uma pessoa que compra um tênis da Nike de R$40 sabe que aquele tênis é falsificado, aquilo é uma réplica, aquilo não é original. A pessoa não está sendo enganada. Não se trata, portanto, de uma fraude, que seria um crime real. Então, em última análise, esse tipo de violência representa apenas o Estado demonstrando o seu papel de estar a serviço das grandes corporações, dos grandes empresários, das pessoas que são ricas, que têm dinheiro. Johnny Boy 92 pede para eu falar sobre MGTOW, sobre feminismo e sobre como o Estado estraga as relações entre homens e mulheres. Como conservador, eu sou totalmente contra essa coisa de
MGTOW, etc. Dentro da ética libertária, acho perfeitamente válido, cada um escolhe a forma como quer viver a própria vida. Igualmente, isso se aplica ao feminismo também, desde que tanto um quanto o outro não se utilizem do Estado para, de forma coercitiva, impor as suas ideias às outras pessoas. Enquanto conservador, sou totalmente contra ambas as ideologias. E eu acho que sim, o Estado deliberadamente coloca homens contra mulheres por meio de leis que ora prejudicam uns, ora prejudicam outros, porque essa inimizade entre homem e mulher artificialmente causada pelo Estado tem o potencial de desestruturar as famílias, que é um grande interesse do Estado no final das contas. Guilherme Bentes me pergunta se eu defendo o PNA absoluto e se eu acho que o libertarianismo pode tornar as pessoas libertinas. Não defendo o PNA de forma absoluta, eu acho que ele é um princípio. Todo princípio tem que ser analisado de uma forma fria. Não é uma lei escrita na pedra, mas é algo que nos norteia. E como conservador, eu acho sim que o libertarianismo pode tornar as pessoas libertinas. Por isso que eu sou libertário e conservador, e por isso que eu sempre digo que o libertarianismo, que é a base ética, não é suficiente. Nós precisamos também de uma sólida base moral. Léo4580 pergunta qual é a maior influência para as pessoas tratarem a ciência quase como uma religião. Medo. Basicamente isso, as pessoas depositam sua fé em algo, as pessoas precisam crer em algo. Então, na medida em que Deus foi sendo substituído paulatinamente, seja pelo Estado, seja por outras instituições, as pessoas acabaram tendo que procurar esse tipo de substituto para a divindade. E hoje em dia, como nós estamos vivendo uma questão de insegurança de saúde, na área de saúde, a ciência acabou sendo adotada por muitos como um deus, como uma divindade. Então tudo é uma busca por uma falsa segurança, fruto do medo que é inerente ao ser humano. Miguel pergunta a respeito de minha opinião sobre Ayn Rand e se sua filosofia é compatível com o libertarianismo. Eu gosto muito da Ayn Rand, eu amo A Revolta de Atlas, é uma das minhas obras literárias favoritas, eu acho sensacional. Não é uma leitura fácil, mas vale muito a pena e eu sempre recomendo, sempre que eu tenho oportunidade. Ayn Rand não era libertária, ela defende coisas como propriedade intelectual, por exemplo, mas eu acredito sim que a filosofia dela é bastante conciliável, pelo menos em parte, com o libertarianismo, e vale a pena todo libertário estudar as ideias dela, porque há muito o que ser absorvido das ideias da Ayn Rand. Inclusive na camisa que eu estou usando aqui hoje, vocês podem ver que tem um rosto dela aqui junto com outras personalidades. Essa camisa aqui está disponível da loja Pimenta com Café. Vale super a pena conferir os produtos lá no site, no Instagram. Converse lá com o Álvaro, que vocês vão ser muito bem atendidos por ele. Gente finíssima, diga-se de passagem. Leandro W. Brito me pergunta a respeito de quais autores não libertários eu considero importantes pelas ideias que eles transmitem. Tem vários autores que eu poderia citar, mas eu vou me resumir a indicar o Frederic Bastiat, que também está aqui nesta camisa, com suas ideias ali no livro A Lei, e também na compilação chamada O que se vê e o que não se vê. Uma leitura bastante simples, mas muito fundamental. São verdades que precisam ser lidas, precisam ser conhecidas. O próprio Lysander Spooner, que influenciou as ideias do Rothbard para que fosse fundado o libertarianismo, fosse criado o libertarianismo tempos depois. São dois autores aí que eu vejo são muito proveitosos para o estudo do libertarianismo, para o estudo das bases que fundamentaram essa filosofia ética que nós adotamos para a nossa vida. Cauê Marx pergunta o porquê de muitos pilotos de Fórmula 1 serem lacradores. Porque eles são ricos, porque eles são multimilionários e ricaços, muito frequentemente, tendem a ser esquerdistas, tendem a ser progressistas, tendem a ser lacradores. Pablo Barros pergunta o motivo de Mises ser um dos autores para enfrentar a crise pós-pandemia. Eu não sei exatamente se eu concordo com essa pergunta, basicamente. Eu acho que Mises é um autor para todos os momentos, e eu acredito que nós já estamos na crise também no final das contas. Eu acho que, para simplificar a questão, sempre é válido nós lermos Mises em qualquer circunstância. Luiz Oliveira pergunta se Bolsonaro, caso perca a eleição deste ano, vai entregar ou vai reagir. Ele vai entregar, ele não vai partir para a violência, não vai sair das 4 linhas da Constituição, como ele gosta de dizer. Ele não fez isso até hoje, teve várias oportunidades de fazê-lo. Não vai ser numa derrota nas urnas que ele vai fazer isso, até porque uma derrota nas urnas representaria uma falta de apoio popular, que é a única coisa que de fato poderia permitir ao Bolsonaro agir fora da Constituição, aplicar um golpe de Estado, alguma coisa assim. Então acho que isso não aconteceria. JPFB fez 3 perguntas bastante elaboradas, né? Fico até muito grato pela sua dedicação em fazer as perguntas e digo que eu precisaria de mais do que um vídeo para responder. Então eu vou responder tudo de forma bastante superficial.
mas eu vou voltar a essa pergunta depois e estudar para ver se eu desenvolvo a partir dali um vídeo específico. Ele pergunta a respeito do surgimento do movimento anarquista, como eu citei anteriormente. Existe muito das ideias do Rothbard já com Lysander Spooner, cerca de, 70 anos antes do Rothbard escrever as suas ideias libertárias. Então acho que as sementes do libertarianismo estão mais ou menos ali, do anarquismo individual. Ele pergunta também por que libertário não é de direita. Porque as definições de esquerda e direita são políticas, ou seja, são definições que fazem sentido dentro do Estado. Existe um diagrama de um cara que eu agora esqueci o nome, mas que ao invés de ser dividido em direita e esquerda, é dividido em 4 partes. Direita e esquerda, propriamente dito, como nós a conhecemos, mas também nós temos no topo o libertarianismo, ou seja, a ausência de um ente coercitivo, e na parte de baixo desse diagrama nós temos os autoritarismos, as tiranias. Então acho que nesse diagrama fica mais fácil nós entendermos por que o libertário não é de direita. E ele pergunta a respeito da justiça privada. Eu recomendo, para essa pergunta específica, um vídeo lá do canal Ancapsu Classic, do Peter Turgunieff, em que ele fala a respeito da justiça privada. Vale muito a pena, é uma grande aula de justiça privada numa sociedade libertária. RB Passos pergunta sobre a visão libertária de um evento coach que aconteceu, acho que em São Paulo, que o pessoal subiu na montanha lá e eles ficaram presos porque o tempo estava muito ruim, tiveram que ser resgatados, acho que eram 32 pessoas. É aquela questão, cara. Ninguém foi para lá obrigado, todo mundo quis ir. Então, dentro da ética libertária está tudo correto, está tudo ok. Todo mundo sabia o que ia enfrentar lá em cima, todo mundo foi sabendo, as pessoas foram de forma voluntária. Fazer o quê? Como eu gosto de dizer, libertarianismo envolve o direito das pessoas agirem de forma inconsequente. Foi o caso, no meu entender. Miss Clotilde pergunta se eu já fiquei bêbado. Não, nunca fiquei bêbado e nunca bebi também. Acredito que se eu bebesse alguma vez, eu ficaria bêbado. Matheus Paulo Ferreira pergunta a respeito da necessidade de pessoas conservadoras não usarem palavrões. Eu não sei se é uma necessidade das pessoas conservadoras não usarem palavrões. Eu gosto sempre de tocar nesse ponto, mas eu nunca desenvolvi ele por completo como eu gostaria. Basicamente, eu acredito que existe uma influência de um guru conservador, ficou muito famoso nos tempos recentes, um professor, que fuma e fala palavrão. Fala bastante palavrão e fuma bastante. E parece que, de repente, todo conservador tem que fumar e falar palavrão também. Então eu acho que a coisa não é bem assim. Eu acho que ambos os hábitos são vícios, são defeitos. Você deve se espelhar nas virtudes das pessoas e não nos seus defeitos. Vejo que isso não faz muito sentido. Eu acho o hábito de você ficar publicamente falando palavrão de forma deliberada uma coisa muito feia, uma coisa de baixo calão, né, como o nome sugere. Eu acho que isso é algo que empobrece o debate e também deixa a conversa mais feia, deixa tudo com aparência imoral. Acho que isso não combina com a proposta conservadora. Eu seria hipócrita se eu dissesse que eu não falo palavrão de vez em quando, na minha vida íntima, mas você não vai me ver aqui nos meus vídeos publicamente expondo as minhas ideias usando palavras de baixo calão, nem fumando. Irmãos Batera pergunta sobre a relação entre feudalismo e ancapistão. É claro que nós não podemos dizer que a sociedade feudal era anarcocapitalista, porque havia um poder central, havia todo um sistema de regras que era imposto coercitivamente, havia toda uma milícia ali, né, do senhor feudal e tudo mais, que impunha as suas vontades. Acontece que, muito diferentemente do que a gente estuda nas escolas, tenha sempre em mente que o que você aprendeu nas suas aulas de história provavelmente está muito errado, é muito enviesado. Nós aprendemos que o feudalismo é uma coisa terrível, abominável, etc, etc. Quando, na verdade, o feudalismo se trata de uma descentralização grande de poder, uma coisa bastante interessante que vale a pena ser estudada com mais calma. Mas não pode-se dizer que o feudalismo fosse um ancapistão, né, fosse algo próximo disso, mas é uma forma interessante de coexistência social com governos um pouco mais descentralizados, uma forma bastante interessante de organização social. E é importante frisar que a sociedade feudal evoluiu para se tornar a sociedade ocidental que é a mais avançada da nossa história. Então, algo de bom o feudalismo realmente teve. Bom, essas são as minhas respostas de hoje às perguntas que vocês me fizeram. Agradeço a todos que colaboraram, a todos que deixaram lá a sua pergunta. Muito obrigado pela sua força, muito obrigado pelo seu apoio. Volto a dizer, se você quiser me apoiar financeiramente, seja membro do meu canal. Veja aí na descrição do vídeo também outras formas de colaborar comigo, colaborar com esse trabalho. Deixe seu comentário, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!